A gente segue agora, então, com a contribuição da professora Sheila Cristiane Tomé, que é da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, né? E vai trazer para a gente uma fala intitulada Temporalidade e Intencionalidade na Fenomenologia de Russell. E a Sheila, como eu disse, ela é adjunta, não é, do Departamento de Filosofia da URGS. Ela é colaboradora, não é, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia dessa mesma instituição. Tem um doutorado pela Federal de São Carlos e teve um estágio de pós-doutorado na Universidade Federal de São Paulo, além de uma experiência institucional no exterior bastante relevante, que é um estágio de pesquisa nos arquivos Russell da Universidade de Colônia, que é uma das duas instituições que tem na Alemanha, não é, dedicada a essa função. Bem, a pesquisa da Sheila, ela se direciona aos temas da temporalidade, da intersubjetividade e da passividade da consciência, não é? Bem como do conceito de intencionalidade, na fenomenologia husserliana, propriamente, e como contribuições, ensaios e demais produções textuais dela, ela destaca para a gente uma publicação da revista Aurora, intitulada Intersubjetividade e Idealismo Transcendental em Russell, e ainda outra na revista Meta, Research in Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy. E o título da contribuição dela é The Critique of the Constitution Model of Apprehension, Content of Apprehension in Husserl's on the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time. E a gente tem agora a oportunidade de ouvi-lo justamente sobre esse tema de pesquisa ao qual ela se dedica já há bom tempo. Sheila? Obrigado por tomar parte do nosso evento. Obrigada, Flávio, pelo convite. Agradeço muito estar aqui conversando, discutindo com vocês. Fenomenologia husserliana, para mim é um prazer enorme estar aqui discutindo com vocês. Peço desculpas principalmente ao Flávio, né, porque esses últimos dias foram um pouco tumultuados. Eu tive problema de Covid, meu filho teve Covid, que é criança, foram bem tumultuados, assim, os dias, fiquei um pouco ruinzinho alguns dias, mas ainda bem que deu tempo de me recuperar para poder aqui participar com vocês, tá? Então, realmente um grande prazer. Bom, eu vou falar, eu tenho 45 minutos, mais ou menos, é isso, Flávio? Tudo disso? A gente tem relativa liberdade agora de tempo, né? Mas acho que não vou usar mais do que isso, não. Menos que isso, eu acho, um pouco. Mas tá certo, vou dar uma olhadinha. Qualquer coisa você me avisa também, né? Se a gente acaba esquecendo qualquer coisa, você me dá um toque aí, se estiver aí já passando o tempo. Bom, então, o que eu vou falar hoje, não é sobre, como disse já o Flávio, é algo que eu venho me dedicando bastante tempo, é algo que foi também tema da minha tese de doutorado, e que depois da minha tese eu me dediquei um pouco mais a estudar alguns desdobramentos, né, daquilo que a gente acaba seguindo, estudando a temporalidade, que vai aparecer também na minha fala, que é a questão da intersubjetividade, né? E aí eu vejo assim que há uma conexão muito íntima, né, muito profunda na filosofia do Husserl entre essa temática da temporalidade e da intersubjetividade, principalmente nesses textos mais tardios do pensamento de Husserl, né, especialmente aqueles manuscritos lá da Husserliana 15, né, 13, 14, 15, dos textos sobre a passividade da consciência, manuscrito antes de Bernal já, mas principalmente o manuscrito C, né, que é um pouco posterior. É o que eu venho mais estudando, assim, no momento, né, essa relação da temporalidade com a intersubjetividade. Hoje eu vou aqui apresentar para vocês um texto que eu vim discutindo um pouco na Ampof, o Paulo estava, né, talvez para o Paulo seja um pouco repetitivo, desculpa, Paulo, que é um artigo que eu estou construindo, então é uma parte um pouco desse artigo, mas tem algumas também modificações em relação àquela parte que eu apresentei na ocasião que a gente teve o encontro da Ampof, o DT de Tecnologia. Eu vou trazer também alguns desdobramentos, né? A gente vai ter mais tempo para conversar, então vou trazer algumas ideias, né? Tem alguns desdobramentos para a gente discutir também depois, também quero ouvir vocês, certo? Então eu pensei, eu vou fazer
uma leitura mais pausada, aqui parando um pouco, mais um primeiro momento um pouco de leitura desse texto, né? E aí depois, mais para o final da minha apresentação, eu vou, se tiver tempo, acredito que sim, aí eu vou passar alguns slides, mas são poucos, tá, Flávio? Mas daí eu paro aí e a gente vê, acho que não vai ter problema, vai ser tranquilo aqui, tá certo? Só mais os slides ali para sintetizar um pouco e acho que talvez fazer um pouco mais claro é isso que eu quero apresentar aqui para vocês, tá? Certo? Aqui esse barulho, falta um barulho, né? Mas agora, né? Uma interferência, mas acho que agora então, tá. Bom, vou aqui para o meu texto. Bom, essa apresentação, essa fala, né? Ela tem em vista fazer uma discussão muito relativa a essa passagem no pensamento de Husserl, que é bastante discutida, mas que muitas vezes parece que tem aqui é um microfone aberto, para mim parece que tem uma interferência, né? Foram acessos que eu autorizei agora, mas as pessoas não entraram tá com o microfone É que eu pensei que... Aí foram certo, então tudo bem, Flávio. É que eu pensei que fosse alguma coisa do meu computador, eu estava preocupada. Então, a minha fala vai ter muito objetivo também de fazer uma discussão, ao meu ver, é muito importante no pensamento de Husserl, e sobretudo também pelos desdobramentos dessa discussão, né, na filosofia, vários autores vão voltar a essa discussão, que é sobre essa passagem, né, no pensamento de Husserl, de uma fenomenologia ou de uma análise da consciência propriamente estática, né, para uma análise genética, de descrição, de análise da consciência, né? A meu ver, ali é um momento muito rico no pensamento de Husserl, né, essa passagem, porque Husserl, acho que ele tenta ali resolver alguns problemas que ele próprio, Husserl, identifica na sua própria obra, né, na sua obra mais inicial ali, principalmente no contexto de investigações lógicas e até mesmo de ideias né? Então, acho que é importante, assim, a gente, né, nós que estudamos Husserl, nos voltarmos sempre a esse momento, né, porque também tem alguns elementos ali de até hoje, que geram até hoje polêmica, né, de interpretação no pensamento de Husserl. Então, um pouco a minha fala aqui, ela vai, né, na direção de tentar contribuir com essas análises, né, com essas investigações. Isso vai aparecer aqui no texto daqui a pouco, vou comentar um pouco também sobre essas polêmicas interpretativas, tá? Bom, então, sabe-se que a partir da tematização da temporalidade, passividade da consciência, em obras como Sobre a Filologia da Consciência Interna do Tempo, que é um conjunto bem extenso, né, de textos, de manuscritos e também de textos de lições que Husserl proferiu em 1905, né? Então, não são só esse texto das lições de 1905 que estão nesse volume 10, a Husserliana, mas também outros escritos, manuscritos de Husserl, que vão do ano de 1893 a 1917, né? E também o outro volume que nós temos, do livro de Husserl, que é do manuscrito de Bernal, que é do ano de 1917, 1918, né? Foi o momento em que o Husserl escreveu esses escritos, né, esses manuscritos de trabalho. Nesses textos, então, a gente vê que Husserl amplia o seu conceito de intencionalidade em relação aos processos de constituição de objetos, passando de um uso exclusivo do modelo de intencionalidade, daquele modelo apresentado em investigações lógicas, né, que é o modelo de intencionalidade, apreensão, conteúdo de apreensão, né, ao falsum, inhab. Modelo também chamado de intencionalidade de ato, lado primeiramente em investigações lógicas, né, em 1901, para o uso também da intencionalidade de fluxo, né? Então, nesse lá sobre a filologia da consciência interna do tempo, principalmente depois, em manuscrito de Bernal, Husserl vai começar a utilizar um outro
modelo para compreender a intencionalidade, que não é mais essa do modelo de ato, né, da intencionalidade de ato, da intencionalidade a partir do modelo apreensão, cultura de apreensão, mas a partir, então, agora de uma intencionalidade de fluxo, Strom, intencionalidade, ou intencionalidade operante, né, também traduzida assim, né, depois a tradução do Merleau-Ponty volta muito a esse conceito também, né, e vai contribuir com a tradução, que depois a gente também retoma no português. Muitas vezes se utiliza as traduções em português, né, a tradução para fungierende intentionalität como intencionalidade operante, né. Eu, na minha tese, traduzi um pouco diferente, usei o termo funcionante, intencionalidade funcionante, para mostrar que essa intencionalidade que o Husserl formula nesse momento ele aponta justamente para o caráter passivo dessa intencionalidade, que a gente vai ver mais para frente, que significa essa intencionalidade, mas a gente vai ver que ela se dá no âmbito de uma passividade da consciência e se refere a esses modos de associações originárias, das impressões originárias, propensões e retenções se associarem, então produzirem um tipo específico de intencionalidade, uma intencionalidade, o que eu vou chamar mais originária, mais profunda, mais propriamente constitutiva, então originária, constitutiva, do que a própria intencionalidade de ato. Então, esses termos, né, esses conceitos, intencionalidade de fluxo, intencionalidade funcionante, operante, são pensados a partir da Husserliana 10, né, da epistemologia da consciência interna do tempo, de Manuscrito de Bernal, como sendo, então, um modelo de intencionalidade constituinte da temporalidade e também, por sua vez, dos objetos. Nessa apresentação, procuraremos reconstruir quais são os problemas que Husserl procura superar ao recusar o esquema apreensão contra de apreensão para caracterizar a camada última, mais profunda da constituição da temporalidade, como Husserl mantém a aplicação do modelo apreensão contra de apreensão para a descrição dos atos intencionais constituidores de temporalidade, como é o caso das recordações expectativas, por exemplo. Então, eu disse antes, né, há uma certa polêmica entre os estudiosos dessas obras de Husserl relativas à análise sobre a constituição da temporalidade, as sínteses passivas, da consciência, a passividade da consciência, que alguns autores, intérpretes, principalmente um pouco mais antigos, né, começaram a ler esses textos que são bastante difíceis, muitos manuscritos de trabalho de Husserl, né, não textos feitos para serem publicados propriamente. Então, por exemplo, o Manuscrito de Bernal é um texto muito árduo mesmo, muito difícil de compreender. Os primeiros intérpretes que tentaram ali um trabalho interpretativo em relação a esses textos tiveram uma primeira compreensão de que Husserl estaria, por exemplo, em Manuscrito de Bernal, em certa medida, até já em alguns parágrafos da Husserliana 10, sobre a cronologia da consciência interna do tempo, Husserl já estaria nesses parágrafos, nesse texto de Manuscrito de Bernal, Husserl estaria nos mostrando que não é possível descrever a constituição da temporalidade, de objetos temporais, a partir do modelo apreensão com tudo de apreensão, modelo intencional, modelo da intencionalidade, apreensão com tudo de apreensão. Então, Husserl, esses autores, por exemplo, o Boehm e o Sokolovsky, para esses autores, Husserl rejeitaria esse modelo intencional, apreensão, controle de apreensão, para qualquer descrição sobre a temporalidade. No entanto, leituras mais recentes sobre esses textos acerca da constituição da temporalidade nos mostram, né, alguns autores, intérpretes que nos mostram que Husserl não é que ele rejeite totalmente esse esquema intencional, apreensão, controle de apreensão, para descrever todo e qualquer tipo de constituição de temporalidade de objetos temporais. Husserl apenas restringe esse modelo de intencionalidade para um certo nível da constituição
do tempo, né, da temporalidade de objetos temporais, que é esse da consciência imanente, do tempo imanente da consciência. No entanto, o que vai dizer que há ainda um outro nível mais profundo do que esse, da própria temporalidade imanente, que é o que ele vai chamar de fluxo absoluto, ou de processo originário da consciência. E nesse nível último, ali realmente, ali não se opera mais com esse modelo de intencionalidade de apreensão, contudo de apreensão. Há ali um outro tipo de intencionalidade operando, funcionando, né, como vai dizer o Husserl, que é essa intencionalidade então, funcionante, operante ou de fluxo, né? Então é sobre isso um pouco que eu gostaria aqui de conversar com vocês, né? Para vocês situarem, autores que defendem essa segunda perspectiva, essa perspectiva mais atual, né, de leitura sobre a constituição da temporalidade, por exemplo, o Dieter Lohmann e o Snell também tem um texto, que é a tese de doutorado dele, que ele tematiza de um modo bem aprofundado essa interpretação. Bom, para a gente aqui poder fazer essa discussão, acho que é importante retomarmos um pouco como o Husserl provavelmente formula esse modelo de constituição intencional, apreensão contra de apreensão, né? É de uma maneira mais explícita, formulada, no primeiro momento, nas investigações lógicas, né? Como eu vou mostrar aqui, Husserl utiliza esse mesmo modelo em boa parte do texto sobre a fenomenologia da consciência interna do tempo, nas lições lá de 1905, Husserl ainda faz uso desse modelo, apreensão contra de apreensão, para tentar pensar como é feita a constituição da temporalidade de objetos temporais, né? Depois é que ele vai se dar conta que esse modelo é limitado, ele não dá conta de responder por todos os processos de constituição intencional da temporalidade de objetos temporais. Então, em investigações lógicas, Husserl formula o seu próprio conceito de intencionalidade, recuperando alguns aspectos do conceito de intencionalidade proposto por Franz Brentano. Nas palavras de Brentano, a intencionalidade consiste na referência a um conteúdo na direção para um objeto, e ainda na imanência do objeto à esfera da consciência. Então, aquela famosa citação, né, que Husserl retoma ali do Brentano, né, na quinta investigação lógica, né, vou ler ela, todo mundo conhece, muito famosa, mas importante sempre recuperar a citação, então, que Husserl faz de Brentano, que nos diz que todo e qualquer fenômeno psíquico é caracterizado pelo que os escolásticos da Idade Média denominavam como inexistência intencional ou também mental de um objeto, e que nós, bem que com expressões não completamente inequívocas, poderíamos denominar como referência a um conteúdo a direção para um objeto, o qual não se deve entender uma realidade, ou a objetividade imanente. Todo e qualquer fenômeno psíquico contém em si qualquer coisa como objeto, se bem que cada um ao seu modo. Que é a citação da citação que o Husserl retoma do Brentano. O conceito de intencionalidade proposto por Brentano está fundamentado na delimitação exposta em psicologia do ponto de vista empírico entre as classes de fenômenos psíquicos e fenômenos físicos. Com essa distinção, Brentano tem como objetivo esclarecer uma delimitação estrita da psicologia frente à ciência da natureza, uma delimitação dos objetos específicos de cada uma dessas ciências. O que diferencia fundamentalmente os fenômenos psíquicos dos fenômenos físicos como pode ser visto na passagem supracitada, que os primeiros possuem em si mesmos intencionalidade, constituem-se como referência a um conteúdo, como direção para um objeto. É essencial aos fenômenos psíquicos que estes sejam fenômenos que contêm em si, intencionalmente, no seu direcionar um objeto. Este aspecto da intencionalidade é definido como a relação de imanência-presença do objeto na consciência, relação apresentada mediante modalidades distintas em distintos atos. Que uma citação do Brentano, na representação, algo é representado, no juízo, algo é admitido ou negado, no amor, amado, no ódio, odiado, no desejo, desejado, etc. Bom, aqui
a gente não vai, nesse momento aqui, pelo menos, entrar muito nessa discussão do Husserl com o Brentano, porque sabemos que o Husserl, por um lado, ele recupera o conceito mesmo de intencionalidade de Brentano, né, a partir da concepção dos fenômenos psíquicos, como sendo essa referência a um conteúdo, referência a um objeto, a direção para um objeto, que vai dizer isso que é intencionalidade, propriamente, né? Mas, também como sabemos, Husserl critica o Brentano, né? Já ali na investigação lógica, pelo que o Husserl vai considerar ser um equívoco no pensamento de Brentano, na leitura do Brentano, do Husserl em relação ao Brentano, que nesse visar da consciência em relação a um objeto, esse objeto visado poderia, o Husserl lendo Brentano, né? Segundo Brentano, Husserl, objeto seria considerado como algo imanente à consciência, né? Sabemos que o Husserl critica esse tipo de interpretação, né? Principalmente com aquele apêndice lá que ele vai fazer ali na quinta investigação, quando ele vai fazer aquela crítica bem aprofundada lá sobre a teoria das imagens, né? E também em outros momentos ali da quinta investigação, em que ele vai também se referir ao próprio Brentano e mostrando que, para ele, Husserl, a intencionalidade justamente nos oferece uma boa ferramenta, né, de compreensão, que é a de mostrar que os objetos, pelo menos entendidos ali no contexto das investigações lógicas, sempre são transcendentes à consciência. Então, pensar o objeto intencional como sendo imanente de algum modo à consciência seria um equívoco nesse contexto, né? A gente sabe que a questão do objeto intencional em Husserl, como a gente já conversou um pouco lá antes com a Brenda, né? E enfim, sabemos que há uma longa história sobre essa compreensão de Husserl acerca do objeto intencional, mas que é inaugurada aqui nas investigações lógicas. Afastados dos equívocos das concepções de teóricos que interpretam o objeto intencional como sendo algo realmente imanente à consciência, a concepção de Husserl em investigações lógicas é de que os objetos intencionais são transcendentes à consciência. Segundo a interpretação husserliana, a intencionalidade apresenta em investigações lógicas a intencionalidade apresentada em investigações lógicas nos diz que o objeto é transcendente à consciência porque o objeto é sempre algo visado pelos atos intencionais, ou seja, o objeto é sempre algo para o qual a consciência se direciona, porquanto não é algo pertencente, imanente à própria consciência. Nesse sentido, para Husserl, o que ocasionou o equívoco na interpretação brentaniana, de que, segundo Husserl ali, né, a interpretação que defenderia que os objetos são realmente imanentes à consciência, foi justamente a falta de distinção adequada entre a esfera da imanência e da transcendência. A distinção precisa entre essas duas esferas é realizada por Husserl mediante a formulação do chamado esquema de constituição intencional, apreensão, conteúdo de apreensão. Veremos a seguir em que consiste este esquema de constituição. Então, agora entrando mais aqui, recuperando um pouco, né, como Husserl pensa o modelo de constituição, conteúdo de apreensão nas investigações lógicas. A apreensão é compreendida por Husserl como um caráter de ato intencional essencial. Ela consiste no caráter de ato que constitui propriamente o objeto. Em investigações lógicas, a descrição da estrutura da apreensão, da constituição objetiva, é introduzida mediante o exemplo da apreensão perceptiva. A percepção aparece como um bom exemplo a ser explorado, ela é um ato que originariamente constitui seu objeto. Trata-se aqui de um ato em que o objeto, em carne e osso, é originariamente constituído como algo atualmente consciente. Assim, o modelo de constituição da percepção aparece, em primeiro momento, como o modelo fundamental da constituição de objetos. Isto é, representa um modelo próprio de constituir que caracteriza a intencionalidade de ato, acte intentionalité. A apreensão perceptiva constitui objeto a partir da apreensão do material sensível, os dados de sensações, em si mesmo, sem um sentido, porquanto se trata de um material pré-dado, pré-constituído.
mediante a conversão destes em conteúdos apresentantes, Darstellen, do objeto, conteúdos estes que consistem nos múltiplos perfis, Schattungen, aprendidos. Como exemplo de um dos múltiplos perfis da apresentação de um objeto, tem-se o vermelho sentido, que serve como base para a constituição do objeto bola vermelha. Objeto que a Brenda já trouxe aí um exemplo na apresentação dela. Destacando que aqui vermelho deve ser considerado apenas enquanto conteúdo sentido, enquanto sensação de cor e não como uma propriedade real de algo. O objeto é então constituído como a unidade dos múltiplos modos de aparições. A apreensão perceptiva opera ativamente nesse processo de constituição por meio de interpretação e síntese, instituindo sentido ao material sensível. Assim, as apreensões objetivantes, enquanto caracteres de atos intencionais, como que animam os dados sensíveis, fazendo com que o objeto apareça em unidade como resultado de um processo de apreensão. É segundo esse sentido que Husserl caracteriza a apreensão como o excedente que reside no próprio vivido, no seu conteúdo descritivo, em contraposição à existência bruta da sensação. Deste modo, é a apreensão que constitui, portanto, determina o objeto tal como ele é, pois é ela que faz com que percepcionemos este ou aquele objeto. Por exemplo, que vejamos esta árvore, ou estamos aquele tinir, cheiramos a fragrância da flor, etc. Essa é uma passagem ali do Husserl da quinta investigação. A importância deste esquema de constituição, apreensão, conteúdo de apreensão, se dá porque, realizada a explicitação sobre em que consiste tal esquema, Husserl nos diz que este esquema deve valer como modelo de constituição não só para a percepção, mas todo e qualquer ato constituirá o seu objeto mediante apreensões. No entanto, é certo que os diferentes atos apresentam diferentes modos de consciência, diferentes modos de referência intencional ao objeto, pois o caráter de intenção é especificamente diferente em cada ato de constituir objetivo, ou seja, há um caráter de intenção específico do ato de percepção que o distingue dos atos de fantasia ou recordação, etc. Cabe à atenção o papel de determinar o caráter específico da intenção, por isso, podemos dizer que é a apreensão que constitui propriamente o objeto. É claro que, para que haja qualquer apreensão, é necessário que haja algum conteúdo sensível que funcione como um suporte para a apreensão, mesmo que este suporte seja dado apenas por fantasmas, pois tanto as sensações como fantasmas, que são os conteúdos que edificam o ato da fantasia, funcionam como suportes da apreensão. Em investigações lógicas, tem-se agora que o modelo de constituição intencional e intencionalidade de ato é válido para todo e qualquer constituir intencional, já que sobre a filologia da consciência interna do tempo, né, que é aquele texto lá de 1893 a 1917, Husserl procura, inicialmente, em textos que vão até o ano de 1907, aplicar este modelo de constituição intencional para a constituição da temporalidade, mas se depara com problemas que o fazem abandonar este modelo de constituição intencional para descrever o nível mais profundo da constituição da temporalidade. Vamos acompanhar agora esse percurso importante do pensamento husserliano. O primeiro passo investigativo apresentado sobre a filologia da consciência interna do tempo é a suspensão, Ausschaltung, do tempo objetivo. O primeiro passo da análise husserliana desenvolvida sobre a filologia da consciência interna do tempo, então é justamente isso, né, a redução desse tempo objetivo, né, que na sequência vai estar explicitado. Essa operação consiste na suspensão completa do tempo real, objetivo, né, o tempo ascendente, ou seja, o tempo que deve ser reduzido é o tempo com o qual operam as ciências, o tempo que podemos medir no cronômetro. É uma citação do Husserl.
como a coisa real, o mundo real não é um dado fenomenológico, como também não o é o tempo do mundo, o tempo real, o tempo da natureza, no sentido das coisas, no sentido das ciências naturais e também da psicologia, como ciência natural do psíquico. Fim da citação. Desse aqui que as análises entendidas sobre a fenomenologia da consciência interna do tempo, essas que vão até 1905, 1907, vão ao encontro com o princípio proposto em investigações lógicas de que o campo do transcendente deve ser completamente excluído da descrição fenomenológica em prol de uma análise que se volta exclusivamente ao território da imanência. Nesse sentido, o tempo objetivo, estar enraizado no tempo objetivo, no mundo, o tempo objetivo, por estar enraizado no mundo objetivo, no mundo das coisas transcendentes, é logo de início posto em suspenso para dar lugar a uma análise da imanência constitutiva de toda a temporalidade, ou seja, a investigação se volta estritamente para a consciência de tempo. No reduzido tempo objetivo, o que resta como resíduo fenomenológico são as apreensões de tempo, né? Assim que Husserl intitula ali no início desse texto, né? As apreensões de tempo e os conteúdos específicos da apreensão temporal. É isso que subsiste desse primeiro processo de redução fenomenológica. Husserl caracteriza, assim, inicialmente, a constituição do objeto temporal, do Zeitobjekt, a objetivação temporal, do mesmo modo como caracterizava a objetivação em investigações lógicas. Aí uma citação do Husserl. O conteúdo vivido torna-se objetivado e então é constituído objeto a partir do material dos conteúdos vividos segundo o modo da apreensão. Fim de citação. Segundo o modo de orientação que guiava as análises iniciais de Husserl sobre a constituição do tempo, pode-se dizer, tal como já afirmamos em relação às investigações lógicas, que os conteúdos sensíveis em si mesmos não são nada em relação a sentido e ser, porquanto são constituídos. Servem apenas como base para a objetivação e, nesse sentido, são imprescindíveis para a constituição do objeto. Podemos dizer, tal como afirma Brough, que os conteúdos sensíveis imanentes devem ser considerados neutros em relação às determinações temporais. Isso nesse primeiro momento, né, das análises de Husserl, né? Um conteúdo som considerado em si mesmo não é nem agora, nem passado, nem futuro. Ele se torna o portador de características temporais somente através de apreensões específicas constituintes de tempo. Então, esse é o primeiro modelo, o primeiro modo segundo o qual Husserl compreende a constituição da temporalidade na Husserliana 10. Neste período de análise sobre a temporalidade, Husserl compreende que a constituição temporal se dá mediante apreensões do agora, apreensões do passado e apreensões do futuro. Apreensões essas que animam os conteúdos imanentes segundo o modo temporal próprio. Essas apreensões, na verdade, são desdobramentos de um contínuo de ato. Act continuum, Husserl vai chamar. Este contínuo de ato é caracterizado como sendo a percepção. Né? A própria percepção ali é um contínuo de ato nesse primeiro momento de análise. A percepção é caracterizada assim como um ato que se mediatiza constantemente em 3 direções: presente, passado e futuro. De fato, em 1905, Husserl entendia que a pergunta que aparece como leitmotiv das investigações empreendidas sobre a fenomenologia da consciência interna do tempo, a saber, a pergunta pela origem do tempo, consistia na pergunta pela percepção de um objeto temporal. Podemos formular este questionamento, tal como sugere Neil, mediante a questão como nós percebemos um objeto temporal através de atos. Então, nesse primeiro momento, o que o Husserl faz é considerar que nós constituímos objetos temporais, né, temporalmente, através de um ato estendido da própria percepção, que constantemente se mediatiza em presente, passado e futuro, né, mas é um ato da própria percepção. Se aplicarmos este modelo interpretativo para a percepção de uma sequência temporal, como uma sequência de sons dó, ré em uma melodia, consideramos que o som dó é atualmente percebido como um som dó agora presente na consciência. Tem-se que este som dó somente está atualmente consciente quanto o seu conteúdo de sensação
é animado por uma tensão perceptiva do agora atual. Mas ao soar de um novo som, um tom ré, o som dó recentemente percebido não desaparece na consciência sem deixar qualquer rastro. Ele ainda está consciente como um som dó passado mediante uma apreensão do passado operada pela recordação primária, também denominada recordação fresca, que mais tarde o Husserl vai repensar esse conceito a partir da retenção, né? Na percepção atual, agora é originariamente doado, pois na percepção atual agora é doado em carne e osso, a recordação primária é doação originária do passado, ela é consciência imediata do já sido. Somente mediante a recordação primária, o passado torna-se acessível. Apenas na recordação primária vemos o que é passado, apenas nela se constitui o passado, e sem dúvida não representativamente, mas antes de modo representativo. Só que eu vou pular um pouco para a gente, né, a gente não tem mais tanto tempo, e chegar aqui no que mais interessa, só para ficar claro, né, que nesse primeiro momento o Husserl caracteriza esse processo de constituição da temporalidade dos objetos temporais a partir do mesmo modelo, usando o mesmo modelo que ele utilizou em investigações lógicas, a partir desse modelo da intencionalidade de ato, né, considerando que teria um ato estendido de percepção, que teríamos essa mediatização, que se dá numa recordação primária e numa expectativa também primária, desse ato estendido de percepção, e que nós temos, a partir desse ato perceptivo, né, modalizado, a doação tanto do agora atual, como do agora passado, como do agora futuro, né? Tudo isso seria essa doação temporal, né, dessas modalidades agora mesmo passado, agora presente, atual, agora futuro. Isso tudo seria produto do próprio ato intencional, né, desse ato intencional de percepção estendida. Bom, tem vários, né, capítulos nessa história. O Husserl mesmo, nesse próprio texto da Oceana 10, vai fazer autocríticas à sua própria compreensão ali, dizendo que essa compreensão recai em graves equívocos que ele até já apresentou na própria teoria, como ele interpreta a teoria do Brentano sobre a temporalidade. Segundo Husserl, ali seria doada essa temporalidade pelo ato de fantasia. Lá o Husserl mostra, quando ele faz essa crítica, que o Brentano teria ficado numa certa compreensão de uma presentidade temporal, né? E isso, o Husserl vai, de certo modo, mostrar que a própria teoria dele inicial, essa que eu apresentei agora para vocês, também recairia nesse equívoco, de estar presa a uma certa ideia de presentidade, um presente que a gente não sairia nunca desse presente, porque o próprio índice de temporalidade seria um mero produto doado por esses atos intencionais, né? Não teríamos propriamente uma doação originária dessas modalidades temporais, né? Então, aí eu vou falar um pouco vai ter também um outro aspecto da crítica de Husserl, a autocrítica de Husserl, né, essa primeira compreensão sobre a constituição da temporalidade de objetos temporais, é de mostrar que, se fosse assim que se desse, né, a constituição do tempo dos objetos temporais, nós cairíamos, inevitavelmente, em um regresso ao infinito. É um problema muito sério para ele aqui. Ele, que é matemático, considera isso um grande problema. Então, eu vou agora tematizar isso um pouco aqui para a gente ir terminando a minha apresentação. O segundo aspecto da autocrítica de Husserl, relativa às suas análises iniciais sobre a constituição do tempo, refere-se a um inevitável regresso ao infinito, que conduz à compreensão de que a camada última da constituição temporal consiste em atos de apreensões objetivantes. Um regresso ao infinito torna-se inevitável porque os atos, como já foi dito anteriormente, possuem em si mesmos temporalidade, ou seja, passado o momento atual de realização do ato, o ato permanece ainda na consciência como um vivido passado. Então, o Husserl vai considerar isso, né, que os atos de consciência, a percepção, né, que ele vinha trabalhando antes, enfim, qualquer ato de consciência, torna-se um próprio vivido
consciência, ou seja, isso que era um ato, em dado momento, torna-se também um objeto da própria consciência. E isso vai ter uma implicação importante. Deste modo, o ato torna-se ele mesmo objeto temporal na consciência. Mas, se ele torna-se objeto, a sua determinação temporal de passado deve ser constituída por outro ato constituinte de tempo. Este segundo ato, por ser um ato, torna-se também objeto da consciência e exigirá que o terceiro ato constitua enquanto objeto temporal. Da mesma forma, esse terceiro ato necessitará ser constituído por um quarto ato e assim infinito. A conclusão que Husserl chega é que deve haver um termo último, o qual não exija, para além de si mesmo, outra estrutura que o constitua, ou seja, é necessário haver um termo último que não seja algo constituído, que seja unicamente fonte de constituição. Husserl encontra este termo último e o nomeia como fluxo absoluto constituinte do tempo. Então, o fluxo absoluto é descoberto em 1907, 1909, nesses textos que compõem a Luciana 10, como sendo a camada última de constituição de toda a temporalidade. No parágrafo 34, da parte A, sobre a etimologia da consciência interna do tempo, Husserl descreve as 3 camadas da constituição temporal do seguinte modo. A primeira é a camada da constituição temporal. A primeira camada da constituição temporal é a da constituição da coisa empírica, transcendente no tempo objetivo, o tempo que deve ser reduzido na investigação fenológica. A segunda camada refere-se aos fenômenos que decorrem no tempo imanente, às unidades imanentes, tais como atos e objetos temporais. E a terceira e derradeira camada é a do fluxo absoluto da consciência constituinte do tempo. Então, essa terceira camada, né, temos essas 3, né? Eu acho que aqui, já estou agora terminando só para ficar mais explícito, acho que para todos entenderem aqui, acompanharem, eu posso passar um slide aqui que eu tenho, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Sim, aqui. Aparecendo para vocês, pessoal, um slide? Sim? Tá. Então, aqui, ó, nessa... Ó, vou colocar aqui... Apresentação aqui. Então, esse aqui, né, que é o... Aqui, o próximo. E agora não passa, peraí. Agora não passa aqui, ó. Para frente, peraí, deixa eu interromper. Eu gosto muito de usar, não uso muito o Zoom, aí... Vocês conseguem ver, pessoal? Eu não estou vendo vocês, vocês enxergam? Puderem falar pelo microfone? Não, agora saiu. Não? Estava e agora... Tá, peraí. Só um pouquinho, peraí. Bom, vou deixar assim, vocês conseguem ver, porque eu não perco vocês e... Pode ser? Dá para ver, né? É só para mostrar aqui, para ficar bem evidente, né, essas 3 camadas da Constituição que o Husserl, então, vai formular a partir de observar esses problemas, né, na sua própria teoria inicial sobre a Constituição do tempo, que é principalmente do regresso ao infinito, né, que pode ser conduzido, e aí, então, ele vai dizer esses 3 níveis da Constituição temporal. Primeiro é essa camada mais superficial, que é a da coisa, da natureza, do tempo objetivo. A segunda camada é a intermediária, dos próprios atos que constituem tempo, né, dos objetos temporais constituídos. Então, aqui temos, né, atos como percepção, recordação, expectativa, né, e o próprio tempo imanente. Então, você quer dizer que, sim, a gente também há digamos, uma função dos atos no processo de constituição temporal, há uma função para ainda a percepção, a recordação, a expectativa, que são atos, mas essa função desses atos, ela não é a última, ela não é a mais originária, porque, no final das contas, o Husserl vai dizer, há uma terceira camada, que é mais profunda e mais originária da constituição de objetos,
essa do próprio fluxo absoluto. É composto, então, por impressões originárias, que é esse momento de doação do agora atual, tensões, que é essa doação do agora passado, e protensões, que são as doações do porvir, né, do agora porvir. Aqui, inclusive, nesse texto, inclusive, o Russell vai dizer que essa camada última ela é intemporal. Depois ele vai reformular isso lá em Manuscritos de Bernal, falando, bom, não é bem assim, ele vai lançar lá o conceito de presente vivo e vai mudar um pouco, mas aqui, na Russelana 10, nessas análises, ainda ele vai, inclusive, dizer que essa última camada ela vai precisar ser sem tempo para não recairmos justamente naquele regresso infinito, né? Aquele regresso que nos dizia que, se a gente considerar que esse nível último da constituição temporal é do âmbito de ato ou de objeto, eu tenho um problema, porque se for ato, vai se tornar objeto na consciência, né, no fluxo de consciência. Se tornar objeto, ser um objeto, né, dada a necessidade de um objeto sempre ser constituído por um ato de consciência, pense que precisarei de um ato outro para constituir esse primeiro objeto. Esse segundo ato, enquanto também vai se tornar objeto, a consciência terá que ter um terceiro ato que o constitua e assim ao infinito, né? Então, para finalizar com esse regresso ao infinito, o Russell vai dizer que há uma terceira camada mais profunda da constituição do tempo, que é propriamente sem tempo, porque ela não remete para nada além de si mesma, né? Ela é unicamente um fluxo absoluto que, no qual se dão as impressões originárias, retenções e protensões. E é interessante observar que essas impressões originárias, retenções e protensões, elas se sintetizam, né? Elas são, você vai chamar, elas são constitutivas no sentido de que, após a constituição de um objeto temporal, de quaisquer objetos, tendo sido feita nesse nível mais profundo de consciência, esse trabalho das impressões originárias, retenções e tensões, que se dá em sínteses passivas no modo de uma associação originária entre esses elementos. E aí é que a gente entra em todo aquele momento lá do pensamento de Russell, das análises sobre a passividade da consciência, que é apresentado inicialmente na Russelana 10, mas que é tematizado de um modo mais profundo lá nos manuscritos de Bernal, e análises sobre as sínteses passivas e textos posteriores, né? Aí o Russell vai entrar nessa questão de falar sobre essa ilha originária, né? Como caracterizando como esse momento originário do agora, né? E que constantemente se sintetiza com as retenções e protensões, né? Vai denominar isso como um processo originário passivo, né, de sínteses passivas. Aqui é um papel importante a atenção, mas isso eu posso falar depois, né, já está esgotando o nosso tempo. Mas só então para finalizar, mostrando que a partir desse descobrimento, né, do Russell ali do fluxo absoluto, lá mesmo na Russelana 10, dá-se esse novo passo no pensamento de Russell, né, se abre esse novo modo de análise, que é da análise genética, e também transcendental, né, o próprio elemento do pensamento transcendental do Russell vai estar explícito na descrição dessa camada última da constituição do tempo, de objetos temporais, dos objetos em geral, né? Então, isso é importante aqui de observar. Bom, então, acho que agora eu vou tirar aqui, interromper. Se não ficou muito claro, eu sei que são muitas coisas, né, que foram ditas, vocês podem perguntar, que eu tenho um prazer aqui em poder conversar com vocês, discutir. Como eu disse, minha ideia central era apresentar um pouco, né, vejo como muito importante esse passo, a gente compreender, discutir esse passo no pensamento de Russell, uma análise estática da consciência, né, que essa análise estática seria caracterizada por essa utilização do esquema apreensão, conteúdo de apreensão, intencionalidade de ato, para pensar a constituição intencional de objetos, né? Desse modelo a um outro modelo de análise, que é da análise genética, que então se volta a uma análise da passividade da consciência, desses processos passivos de constituição de tempo, de objetos temporais e, de modo geral, de objetos da consciência. Certo? Então, é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem aqui. Vamos para a discussão.